Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 20 de julho de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária do exercício 2020 e da 33ª legislatura da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Repare no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com suas riquezas. Salmos, capítulo 49, versículos 12 e 13. Ofícios do Executivo. Ofício de número 644/2020.
encaminha projeto de lei de número 26/2020, de autoria do Poder Executivo para apreciação do plenário. Ofício de número 661/2020, encaminha projeto de lei de número 27/2020, de autoria do Poder Executivo para apreciação do plenário em regime de urgência. Ofício de número 672/2020, encaminha projeto de lei de número 24/2020, de autoria do Poder Executivo para apreciação do plenário em regime de urgência. Matéria do Executivo: projeto de lei ordinária de número 26/2020, do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel, lote número 188, por doação, onde se localiza a Rua Moisés Malheiros de Araújo. Projeto de lei ordinária de número 27/2020, do Executivo. Inclui anexo à lei número 4.846, de 17 de dezembro de 2019, que trata sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial, custo suplementar, para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do RPPS do município de União da Vitória. Projeto de lei ordinária de número 24/2020, do Executivo. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de União da Vitória, Refis 2020, e dá outras providências. Matéria do Legislativo: indicações. Indicação número 18/2020, do vereador Gilmar Carlos Pogogelski, ao senhor prefeito municipal, para que estude, juntamente com a secretaria responsável, a possibilidade em viabilizar uma lombada na rua João Café Filho, no bairro São Basílio Magno. Justificativa: existe a necessidade urgente em se viabilizar a construção de uma lombada no local. Essa como forma de amenizar a velocidade com que os veículos trafegam, tendo em vista que a via liga os municípios de União da Vitória e Porto União. Ainda existem na região diversos estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, condomínios residenciais, entre outros. Assim, o trânsito neste local, consequentemente, se tornou intenso, especialmente em horários de pico. Indicação número 20/2020, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, seja realizada a abertura da rua Joaquim José da Silva Xavier, no bairro Cidade Jardim. Justificativa: esta via tornou-se local para depósito dos mais diversos tipos de resíduos, causando mau cheiro e possibilitando a proliferação de animais peçonhentos, até mesmo de doenças. Portanto, a resolução deste problema atenderia aos interesses não apenas dos moradores locais, mas também do bem-estar coletivo. Indicação número 21/2020, do vereador Fernando Edgar Vier, ao senhor prefeito municipal: verifique, junto à empreiteira que está realizando as obras de revitalização da rua Marechal Deodoro, a colocação urgente da camada asfáltica no trecho entre a Escola Oficina e a esquina do cemitério Jardim da Saudade. Justificativa: a empresa que está realizando a recuperação da rua Marechal Deodoro retirou há vários dias a camada asfáltica deste local. E como o tráfego de veículos é grande nesta região, a poeira está causando grandes transtornos e prejuízos aos moradores e comerciantes. Somente nesse curto espaço, há mais de 10 comércios, entre eles supermercado, loja de roupas, cabeleireiro, farmácia, açougue, frutolândia, lanchonete, entre outros, que pedem urgentemente uma solução. Entendemos que as obras são para um singular e memorável melhoria, mas a empresa deveria retirar a camada antiga de asfalto e imediatamente colocar a nova, trazendo assim menos transtornos aos munícipes. Indicação número 22/2020, dos vereadores Ricardo Adriano Sass, Diego dos Santos
e Alandra Roveda, para que o chefe do Poder Executivo possa fazer as alterações necessárias e pertinentes no projeto de lei ordinária de número 15/2020, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia e da outras providências. Justificativa. Para que este projeto fique alinhado com a nova legislação vigente federal, se faz necessária algumas alterações de cunho técnico. Sabedores da importância deste projeto, que irá trazer muitos benefícios aos munícipes do nosso município, gostaríamos de apreciar o projeto já com as alterações, para que assim, o mais rápido possível, possamos dar início a esse projeto de fomento, inovação e tecnologia na cidade de União da Vitória. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada serão enviados às devidas comissões e as indicações seguirão para as secretarias pertinentes. Solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 27/2020. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 27/2020. Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 24/2020. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária de número 24/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 9/2020. Autoriza o município a transferir em definitivo a área constante da lei número 2874/2001. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para votação em plenário, com dispensa da redação final. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 9/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária número 9/2020. Autoriza o município a transferir em definitivo a área constante da lei número 2874/2001. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto de lei número 9/2020, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento interno. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária de número 9/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 9/2020. Autoriza o município a transferir em definitivo a área constante da lei número 2874/2001. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 9/2020. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 9/2020. Autoriza o município a transferir em definitivo a área constante da lei número 2874/2001. Em discussão.
Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária de número 9/2020. Moções. Uma moção de profundo pesar pelo falecimento de Romeu Serafini, ocorrido no último dia 18 de julho de 2020. Romeu Serafini, nascido em 25 de fevereiro de 1923, trabalhou na Cooperativa Mista 26 de Outubro, que atendia a extinta rede ferroviária federal. Após aposentar-se, dedicou seu esforço na fundação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de União da Vitória Região, exercendo nela a presidência. Faleceu com 97 anos de idade, sempre dedicados à nossa sociedade. O Legislativo Municipal expressa os mais profundos sentimentos. A mesa diretora acata a moção de encaminhamento de todos os senhores vereadores. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Conforme o artigo 119 desta Casa de Leis, o parágrafo 2º, no seu inciso 5º, que fala de votos de louvor e congratulações, eu gostaria de sugerir para os nossos colegas vereadores que na noite de hoje nós pudéssemos estar constando na ata desta reunião um voto de louvor e congratulação ao soldado Cledson Sebastião Verli, da Polícia Militar do Estado do Paraná, aqui do 27º Batalhão, o qual, como todos nós aqui temos conhecimento, através da mídia local e da imprensa local, no último sábado, aproximadamente às 19h30, ele estando no mercado aqui na cidade, ele, pelo seu tino policial, acabou por intervir algo mais forte que poderia acontecer contra as pessoas que estavam naquele supermercado, evitando que continuasse o ato que estava sendo praticado por 2 meliantes que adentraram aquele estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. Então, eu gostaria, senhor presidente, e com a sua vênia, estar daí conversando com o diretor desta casa para que a gente pudesse estar redigindo junto este voto de congratulação adequadamente, conforme aí foram as mídias falada e televisiva, né, da nossa cidade. Esse é o requerimento verbal que estamos fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. Está em discussão a proposição verbal encaminhada pelo vereador Almires Bugai Filho para posterior redação e encaminhamento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o encaminhamento verbal do vereador Almires Bugai Filho. Obrigado, senhor presidente. Findando a ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, no final da ordem do dia, vereador Almires Bugai Filho. Só para continuar a nossa fala a respeito deste fato acontecido na área de segurança pública aqui em União da Vitória, eu gostaria de comentar porque o mesmo ato que aconteceu com este policial, em 2013, aconteceu com a minha pessoa também, numa farmácia no distrito de São Cristóvão. Foi algo parecido e que, naquele momento, só quem está no local, na hora, no momento, é que resolve o que fazer. Na época, quando aconteceu comigo, nós tivemos bastante falas positivas e bastante falas negativas. Inclusive, naquela data, estava junto comigo meus filhos, os 2 pequenos, junto na hora do ato. E hoje, né, nós vendo também as imagens que circularam a respeito deste fato do soldado Verli, nós vemos também a coragem desse policial na hora que ele interviu. Por quê? Porque nós, quando estamos no local, e por sermos policial, é difícil você ficar sem agir. E conforme o relato das pessoas que lá estavam, antes do ato, houveram agressões, houveram
Inclusive, os meliantes estavam muito nervosos, tremendo com as armas e assim por diante. Então, poderia acontecer algo pior. Então, dentro dos bancos escolares da Polícia Militar, durante todo aquele nosso tempo de treinamento, nossos policiais incorporam essa questão da defesa da sociedade. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com este policial ao estar lá. Então, por isso que a gente propôs aí esse voto de congratulação e louvor pelo seu ato, que, graças a Deus, ali cessou e os indivíduos acabaram, então, ainda correndo, indo embora, e ali cessou o ato. Apesar de eles estarem armados e ainda terem levado uma certa quantia de dinheiro. Mas vidas foram preservadas e foi o ato final disso. Então, só para complementar, muito obrigado pela oportunidade. Ainda na palavra livre, com a palavra, o vereador Gilmar Carlos Pogogelski. Senhor presidente, colegas vereadores, internautas, sobre a indicação sobre a da lombada da rua João Café Filho, quando essa rua era de calçamento, o pessoal andava civilizadamente, né? Agora, com a colocação da camada asfáltica, totalmente, né, irresponsáveis, correndo risco de vida aos transuentes que trafegam ali, e os moradores até faziam um abaixo-assinado que nem no Ministério Público. Já quando foi feita a camada asfáltica, já devia ser providenciada uma lombada, uma faixa elevada. É um retrocesso, mas infelizmente é um bem que tem que ser, né, ser feito, senão, né, podemos causar acidentes. Eu já tinha feito com o vereador César Pinotti, já faz aqui uns 2 anos, né, César? Os pardais aqui na rua Marechal Deodoro. Hoje estava de tarde na rua Bento Munhoz, tem a placa de 60 lá, mas o pessoal passa 80, 90, 100 por hora, então não adianta. Então tem que se tomar uma providência, que o pessoal está abusando muito da velocidade. E aconteceu um acidente, daí vamos procurar culpados, quem que vai ser o culpado? Então, que na rua João Café Filho, quando já foi feita a camada asfáltica, já devia ser feito já uma faixa elevada, uma lombada, para o pessoal tentar segurar um pouco os carros, né? Seria isso, senhor presidente. Ainda a palavra livre em aberto, com a palavra a vereadora Alandra Roveda Grando. Boa noite, nobres colegas, a todos que nos assistem nessa noite de segunda-feira. Estive acompanhando semana passada algumas obras da administração e queria citar, porque quem mora em certos bairros acaba não vendo o que é feito em outros. E até para os nobres colegas também saberem dessas questões. Acompanhei a pavimentação asfáltica na rua Prudente de Brito, e ali no Rocio. Essa obra é esperada desde o ano de 83. Isso citado para mim pelo morador de lá. Então, a gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse momento, né, em União da Vitória. Não é tudo, certamente, que é possível, mas é como a casa da gente. A gente tem que começar por algum lugar, né? Também, no dia de hoje, manutenção, limpeza e também a colocação de alguns bueiros no bairro do Angélica. Eu sei que o meu colega Pogogelski também sempre pede alguma coisa para aquela localidade. Também está sendo colocado a academia ao ar livre lá, né? E na Nossa Senhora das Graças, uma outra academia foi colocada dias atrás. Isso são relatos dos moradores que me ligam, pedem, a gente está sempre acompanhando, né? O parquinho do São Sebastião também já está lá, um pedido antigo, ficou lindo, lembrando que nós estamos num momento de isolamento social, as crianças não podem utilizar, mas sempre é importante saber que já está no bairro. E também quero fazer um pedido nessa noite, que a administração, logo que possível, e na sequência,
dê uma atenção especial para o São Brás, que eu estive lá também e está precisando dar uma ajeitadinha lá, né? Então, a gente fica feliz sempre podendo ouvir as pessoas, acompanhar e ser porta-voz da necessidade do povo. Então, era isso essa noite. Muito obrigada. Palavra livre ainda aberto. Algum dos senhores vereadores a usá-la? Com a palavra, o vereador Valdecir José Rático. Boa noite a todos, as pessoas também que nos acompanham. Quero reiterar aí que foi feito vários pedidos aí pelos vereadores das academias ao ar livre, quais ganhamos algumas aí do estado e a demora para a instalação também em certas localidades. Ouvindo aí a vereadora falar que fez a solicitação aí para o bairro Nossa Senhora das Graças, fazendo esse comentário, quero lembrar a ela que foi feito aqui um requerimento meu e do vereador Juarez Estica, solicitando essa academia, não só ali para o Nossa Senhora das Graças, e foi votado também aqui pela senhora e por todos. Então, dizer que foi pedido da senhora, aí a senhora está cometendo um erro, vereador, ou a senhora votou sem olhar o que estava votando. Parte, senhor vereador. Porque uma coisa eu vou dizer, falar, senhor, não me porque assim, ó, na verdade, não é a função do vereador de fazer obras, de acompanhar, mas também de vir falar aí coisas que não são verdades, isso não é bom. Então, a comunidade Nossa Senhora das Graças, bem como a Associação do Panorama, do bairro São Brás, de todos os bairros, Jardim Angélica, todos são merecedoras, não só da academia, de várias melhorias. Então, eu quero só deixar registrado aí, porque fizemos reuniões lá no bairro, junto com o nobre vereador, e foi assim que aconteceu. Bom que a comunidade tem ali a academia, pode usar. Isso fica excelente para a população e também não é mais do que uma obrigação nossa, do poder público, deixar as praças em dia. Então, a prefeitura está tentando fazer o máximo para que sejam atendidas todas as situações. Muito obrigado. Palavra livre ainda aberto. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. Próxima reunião ordinária, dia 27 de julho de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, obrigado e boa noite.